pessoal, boa noite. Vamos aí para a segunda parte, né, da aula de máquinas, motores e mecanização agrícola, referente aí ao dia 23/4, ok? Primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente salientar aí, dando continuidade, né, no assunto de tecnologia de aplicação. Tamanho de gota. Vocês devem se lembrar que quando a gente fala de produtos que têm ação de contato, tá? Lembra lá da entomologia geral, que a gente já abordou esse tema? Eu espero que sim, tá? Do inseto mastigador, do sugador, pois bem. Todo mundo sabe que produtos sistêmicos são aqueles que são absorvidos pela planta e os de contato são aqueles produtos que ficam na superfície do alvo, né? Na superfície foliar. Quando nós temos produto de contato, nós precisamos que o número de gotas por unidade de área seja maior. Ou seja, nós precisamos que a população de gotas por área seja mais elevada, nós precisamos de uma cobertura melhor. Então, pensando nisso, quando a gente vai fazer qualquer aplicação com produtos de contato, nós precisamos que o número de gota por unidade de área seja maior do que de um produto sistêmico. E essas gotas tendem a ser menores em virtude disso, porque senão você teria que ter um volume muito grande, né, de cauda a ser pulverizada. Quando a gente fala de volume de cauda, antigamente a gente trabalhava muito com volumes aí próximos a 200 litros por hectare. Hoje, boa parte das propriedades agrícolas trabalham aí com algo em torno de 100, ou menos, dependendo da condição que você vai utilizar e do tipo de pulverizador. Bom, ao passo que, quando você vai fazer a aplicação de um produto sistêmico, você pode trabalhar com gotas um pouco maiores, né? Você pode trabalhar com gotas de diâmetro mais elevado. Por quê? Porque a única coisa que você precisa é que esse ingrediente ativo entre em contato com a folha e seja absorvido pela planta, ok? Aí só os detalhes, né? De produto sistêmico e produto de contato. E quando a gente fala do desafio da aplicação, é bom entender o seguinte. Todo mundo deve se lembrar que a água é polar, né, e a água é o meio, é o diluente utilizado para poder fazer a aplicação de agrotóxicos. Já a planta, vocês devem se lembrar também lá da morfoanatomia e por aí vai, que acima da cutícula existe uma camada de cerose, uma camada de ceras, e essas placas de cera, elas têm um papel muito importante quando o assunto é a adesão entre a gota que você pulverizou com a superfície da planta, que é o alvo na grande maioria das aplicações. Pensando nisso, existe um desafio muito grande aí, porque você usa a água como diluente, a água como veículo, e a planta não necessariamente ela vai receber bem essa água. Então, pensando nessa máxima, é importante salientar que nós precisamos abrir mão de algumas estratégias para fazer com que a adesão entre água e cera seja maior. Se você ainda não está entendendo bem a ideia, você deve se lembrar que água e óleo não se misturam, e cera é um tipo de óleo, né? Uma substância apolar, ao passo que a água é polar. E há uma diferençazinha de densidade entre ambos, mas a questão da polaridade e apolaridade que é o problema. Já percebeu quando você vai lavar uma panela, lá que você fritou um bife, que tem muita gordura, se você usar só água, naquela gordura não sai nem a pau, você precisa de usar um detergente, né, que é um tensoativo não iônico, que é uma substância que é polar e apolar ao mesmo tempo, para você conseguir, né, retirar aquela gordura. Então, para que você consiga fazer uma aplicação de forma eficiente, você também precisa abrir mão de algumas estratégias nesse sentido. É fato que na constituição dos agrotóxicos já vem algumas substâncias que facilitam essa adesão. Mas, de um modo geral, a gente utiliza algumas substâncias para fazer isso, ok? Só para vocês entenderem um pouco melhor essa dinâmica, dê uma olhada aqui, ó, na superfície dessa folha, uma folha de bananeira, por exemplo. Percebam que as gotas estão coesas, existem forças aí de adesão e coesão que mantêm essa gota dessa forma, e ela não se espalha. Imagine se tivesse algum tipo de ingrediente ativo aqui, ó. Isso aqui não ia ter contato com a planta porque a camada cerosa funciona como se fosse um protetor, um guarda-chuva, né? Ela não deixa que esse produto seja plenamente absorvido.
além da questão dos depósitos de cera, dessas placas cerosas que estão ali impedindo a ação do produto, ainda tem, para piorar um pouco a situação, o pH. Nós mencionamos na aula passada que, pensando em pH de água, né, o pH da água que vai ser usada para fazer a calda, a mistura da água e do agrotóxico, ela precisa ser aí algo em torno de 5,5 a 6,5, né? Ou 5,5 a 6, dependendo do autor aí, ou seja, na grande maioria dos casos, levemente ácido, mais próximo de neutro. Água muito ácida, como a gente mencionou, só para aplicação de glifosato aí, de mata-mato, do Roundup da vida, ok? E é importante salientar o seguinte, é fato que a cutícula, aquela superfície da folha, é uma das principais vias de absorção de agrotóxicos, uma vez que você faz uma pulverização. Não é a única. A gente sabe que pelos e tricomas têm lá seu papel. A gente sabe que as células guarda ali dos estômatos também tem algumas implicações, já já a gente fala mais a respeito de estômato, mas uma das principais vias de absorção é a superfície da cutícula. E existem essas placas de cera que se movimentam. Tá? Professor, qual a relação da turgidez da folha com a absorção da gota que foi pulverizada naquele instante? Ou um pouco, né? Enfim, dependendo da questão temporal. Uma vez que a gota entra em contato com a superfície da folha, entenda como se a minha mão aqui, ó, ela fosse as placas de cera, que podem se distender ou ficar mais próximas, dependendo, né, da condição em que a gente esteja falando. Quando você tem uma planta túrgida, ou seja, quando tem água disponível para a planta, ela não está murchinha, essas placas de cera se distendem e a absorção se maximiza. Quando você faz uma pulverização numa condição em que a planta está sofrendo um déficit hídrico, ela está pouco túrgida, essas placas de cera se fecham. Então, essas placas cerosas têm sim um papel extremamente importante quando o assunto é a absorção de produto. Okay? Só um detalhe aqui para constar como curiosidade, vamos dar uma olhada em duas espécies aqui, para a gente entender os depósitos não polares, ou seja, a quantidade de cera e óleo que tem na folha, e o pH. Vamos pegar dois exemplos aqui, ó. O Cyperus rotundus, essa primeira, que é a tiririca, e a Cida espinosa, que é a guanchuma. Guanchuma, para quem não está ligando numa pessoa, é essa plantinha aqui, tá? Quando nós temos a tiririca, olha que a quantidade de depósitos não polares, quase 82% da superfície foliar é composta por depósitos não polares, ou seja, por ceras. E o pH 7,2. No caso da guanchuma, 85% de camada cerosa e pH 8. Então isso aqui são só dois exemplos dentre vários do quanto é desafiador você posicionar uma gota na superfície foliar. Não é só ir lá e pôr a gota na folha. Tem toda uma problemática aí que precisa ser considerada, tá? E como não temos uma disciplina específica para a tecnologia de aplicação, a gente vai gastar aí quase 3 aulas para falar a respeito desse assunto. Então, na aula que vem a gente vai fazer mais focado em equipamentos. Pensando nessa linha de raciocínio, quando a gente fala de estômatos, tá? Tem alguns autores e algumas correntes de pensamento que afirmam que os estômatos são a principal, a mais importante via de absorção de agrotóxicos. Só que olha aí que negócio esquisito. A gente sabe que os estômatos ficam, na sua grande maioria, na parte de baixo ali da folha. Né? Na parte de cima, na cutícula, não tem tanto estômato assim. E, pensando nessa problemática, né? Além disso, a aplicação ela está mais relacionada às células guarda do que necessariamente aos estômatos propriamente ditos. O pessoal fala que o estômago precisa estar aberto para bioativar o produto, né? O pessoal fala que tem canais aí nas células guarda que aumentam a absorção. Sim, tem lá a sua importância. Mas, de um modo geral, né, ele também absorve, mas não me arrisco a dizer que não é a principal via de absorção, não. Então, a questão da placa de cera ainda continua sendo um problema. Professor, para resolver esse problema, o que é que nós podemos fazer para tentar sanar, né, essa problemática, para tentar fazer com que nós não tenhamos tantas dificuldades quando o assunto é a absorção? Uso de tensoativos não iônicos, ou seja, uso de substâncias que atuam como surfatantes, né, agentes de superfície que modificam as características do líquido que é aplicado. Lembrando,
A maioria desses caras que nós chamamos de adjuvantes, na verdade eles são surfatantes, né, o termo adequado, ou agentes de superfície, agentes que vão modificar características do líquido, do meio, que nesse caso é a água, ok? Esses caras fazem o quê? Olha que pegada interessante. Esses agentes de superfície, eles têm uma parte polar e uma parte apolar, eles fazem a ponte entre água e óleo, água e ceras. Isso é interessante não só para a mistura do produto do agrotóxico com a água, bem como também melhora muito as características de absorção do produto na planta. Vamos pegar aqui o primeiro aspecto, que é o aspecto de quebrar a tensão superficial da água. Existe uma característica muito interessante quando você coloca um pouquinho de detergente na água, que você quebra um pouco a tensão superficial, aquelas forças de adesão e coesão, elas caem, ou seja, as pontes de hidrogênio ficam um pouco enfraquecidas. Tanto é, e é bastante interessante, se você colocar um pouquinho de detergente numa água que um pato está nadando, ele vai afundar. Tá? Então, essa característica ela é bastante interessante e os adjuvantes têm ela, que é quebrar um pouquinho essa tensão superficial da água. Qual que é a principal pegada? Dá uma olhada aqui, ó. Lembra lá daquela folhinha de bananeira que eu mostrei há pouco, as gotinhas que estavam lá? Vou até voltar aqui. Tá vendo as gotinhas formadinhas, redondinhas, especialmente as menores, que têm menor massa? Essa gotinha, se ela entrasse em contato com a planta de uma condição normal, que você só tem água e o produto às vezes não tem nenhum tipo de aditivo, o agrotóxico propriamente dito, ela teria uma área de contato relativamente baixa e ficaria formada dessa maneira. Como eu disse, se você tem uma maior, digamos assim, área foliar tratada, você tende a ter mais absorção. Então, uma folha, quando você tem algum tipo de adjuvante, um surfatante, ela tende a ficar melhor coberta pelo ato da aplicação quando a gota atinge. Em linhas gerais é isso aqui, ó. Isso aqui é uma gota sem, uma gota com. Tá? Isso tem uma implicação direta, pessoal, no controle de planta daninha quando você tem uma maior superfície tratada. Tá? Quando a gente fala aqui do efeito de surfatantes, alguns até colocam surfactantes com esse Czinho. Tá? Na atividade de herbicidas, dá uma olhada aqui. Ó. Você chega a dobrar a eficiência do produto quando você tem a adição de algum tipo de adjuvante nessa cauda. E como eu disse, por que ele, além de molhar mais, ele tende a absorver mais? Porque além de espalhar, lembra daquele termo que a galera de revenda adora usar, que é o espalhante adesivo? Pois bem, dá uma olhada aí, ó. Ele tem tanto a camada polar quanto a camada apolar, ele se conecta bem à superfície cerosa presente ali nas folhas. Uma outra característica interessante também, como ele quebra um pouco essa tensão superficial e tem outras características químicas muito positivas, esses produtos também evitam a formação de grumos, de agregados, eles têm efeito espalhante. Tá? Como boa parte desses produtos são tensoativos não iônicos, detergentes mesmo, eles têm essa característica de não deixar grudar coisas lá dentro. Tá? Então tende a espalhar um pouco melhor o agrotóxico em meio àquela cauda que será pulverizada. Eu sei que boa parte desses produtos prometem reduzir deriva, pessoal, só que isso é um perigo. Quando você tem um produto que quebra a tensão superficial, pode ser que você tenha até mais deriva, formação de gotas menores, dependendo da condição em que você vai atuar. Por exemplo, dá uma olhada aqui no Breakthrough, que é um produto muito usado, aumenta. O antideriva, o Intec, aumenta. Então, nem sempre aquele cara que é vendido como um produto que melhora condições ali, que é um espalhante, adesivo, etc., vai reduzir deriva. Tá? Cuidado com esses condicionadores de cauda, esses adjuvantes, pessoal. Um dos motivos principais também, além do fato dele melhorar a molhabilidade, melhorar a pega, pode ser que esses produtos que também sejam redutores de pH junto com os condicionadores de cauda, eles também venham atrapalhar a aplicação. Lembra que na aula passada eu mostrei essa tabela aqui? Ó? Quando você coloca o Aquamax para controle de percevejo, ele faz prejudicar a aplicação. Né? Por exemplo, a eficiência cai um pouquinho. Quando você compara com o uso do sal de cozinha sozinho, né, é muito melhor você nem usar o tal do Aquamax. Então, ao invés de ajudar, ele faz atrapalhar um pouquinho. Cuidado com esses redutores de pH. Já falei para vocês, pH ideal gira ali em torno,
né, de 5,5 a 6,5 da água, ok? Quando a gente fala de calibração de pulverizadores, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam lembrar são das unidades, tá? Existem algumas unidades de pressão, tá? Que é a pressão exercida pela bomba ou pela fonte de energia daquele pulverizador. E essa pressão exercida ela é medida de duas formas distintas, tá? Ela é medida na forma de quilograma força por centímetro quadrado ou bar, e não é aquele bar de encher o caneco não, tá? Ou ela é medida na forma de PSI ou libra-força por polegada quadrada, tá? A diferença de bar para PSI ela é muito simples. Cada bar, ou quilograma força por polegada quadrada, corresponde a mais ou menos 14,5 PSI. Uma outra coisa que é importante salientar é a unidade de área. Já teve casos de alunos fazerem a densidade de semeadura, essas coisas que a semeadora está caindo tanto, eu preciso de uma população de tantas plantas, o que eu tenho que fazer? Aumento ou diminuo? O cara não sabia nem o que era alqueire. Então é bom salientar que um alqueire goiano corresponde a 4,84 hectares e o paulista 2,42, tá? Ou seja, um alqueire goiano equivale a 48.400 metros quadrados, ok? Só multiplicar o 4,84 por 10.000 metros quadrados. Isso é uma outra máxima tranquila também. E quando a gente fala da ponta, né, 110, 0,1, 0,15, 0,2, 0,3, esse 0,3 é em galões por minuto, numa pressão de 40 PSI, ou libra-força por polegada quadrada, que dá mais ou menos, pouco mais, entre 3 a 4 bar ou kgf, tá? Esse galão, ele corresponde a 3,78 litros, tá? Então tenha em mente essas máximas aí para ninguém ficar perdidão, ok? Dê um print aí, guarde isso para a vida, ok? E quando a gente fala de calibração, pessoal, nós precisamos também de fazer tomada de velocidade. A gente faz isso por tempo. E eu não sei se vocês se lembram, mas naquela aula que nós fizemos um tutorialzinho no quadro sobre cálculo, eu mostrei para vocês esse cálculo de velocidade, mas no tutorial que eu vou postar hoje eu vou fazê-lo de novo, ok? Então fiquem tranquilos, mais tarde vai ter um videozinho explicando mais a respeito disso. E nós também teremos uma aula prática para fazer só isso, ok? Mas como calcular ou regular o pulverizador? Essa formulazinha, pessoal, é uma fórmula que nós vamos usar e eu vou fornecê-la em todas as minhas provas, podem ficar tranquilos. Essa fórmula aqui, ó, o Q, ele é a vazão do pulverizador em litros por hectare. Nós temos aqui a vazão da ponta em litro por minuto, tá? Vezes 600, que é uma constante, não precisa se preocupar com ele nunca vai mudar. O V aqui é a velocidade em km por hora e o F, o espaçamento entre bicos em metros. Quando você tem espaçamento em metro, velocidade em km por hora, e vazão do bico em litro por minuto, que é aquele teste da caneca, que você vai lá, você pega o canecão, coloca lá na ponta, cronômetro do lado, fica ali 1 minuto, tira. E você faz isso com várias pontas para poder regular o seu pulverizador, regular a vazão. Lembre-se, regular pulverizador para aumentar ou diminuir vazão não é só ir lá e aumentar ou diminuir a pressão, não. Tá? Às vezes, a troca das pontas será requerida e será extremamente importante, ok? E como eu mencionei, a gente vai ter uma prática a campo ainda, descanse em Deus, tá? Que a gente vai falar mais um pouquinho a respeito desse tipo de coisa, ok? A resolução de exercícios, pessoal, eu vou fazer um tutorialzinho já, tá? Eu vou ajudá-los aí, vou mudar alguns dados da lista de vocês e vou postar um vídeo hoje mais tarde, depois das 10h30, tá? E vou colocar também a lista de exercícios lá para vocês, não se preocupem. Esse estudo dirigido ele é para entregar na segunda VA, então pelo amor da vaca parida, não fica afobado. Ele está meio grandinho, então comecem ele o mais rápido possível. Como eu mencionei para vocês, os exercícios lá no Forms, que vai ficar abaixo dos 2 vídeos da aula de hoje. Vocês vão responder lá depois, tá? E vai ter um tutorialzinho em vídeo também, que é o 3º vídeo que vai ser postado. Quem ainda não enviou os materiais para a primeira VA, envie, eu vou fechar nesse sábado e domingo, ok? E eu já postei o PDF lá no grupo para que vocês, né, tenham a oportunidade de já começar essa lista ainda hoje, ok? Então, é isso. Fiquem atentos aí mais tarde às postagens. Nos vemos na semana que vem.